Ora, bom dia, minhas senhoras, ou boa tarde ou boa noite, consoante o momento em que ouçam isto. Antes de mais, eu espero que esta minha mensagem vos encontre bem, a vocês, às vossas famílias, porque isso é, nesta fase, verdadeiramente o mais importante. E vamos esperar que esta crise passe e um dia vamos olhar para trás, lembrar-nos de um episódio particularmente diferente e disruptivo do normal das nossas vidas. Bom, dito isto, life goes on, a vida continua e, portanto, nós vamos continuando com a nossa unidade curricular e trabalhando ainda que à distância. Portanto, vou-vos deixando algum material para que possam trabalhar relacionado com objetivos e conteúdos da unidade curricular e vou-vos pedindo algumas tarefas e atividades em relação às quais vou dando feedback para podermos ir avançando. O tema que vos proponho que abordemos agora é a continuação do trabalho até agora feito com a questão do currículo. E os slides que vos vou mostrar têm a ver com a preparação do ponto de vista teórico da atividade que me parece neste momento mais pertinente. E a pergunta é clara. Afinal de contas, quem é que define o currículo? Nós já andamos aqui às voltas com as questões da teoria tradicional, das teorias críticas e pós-críticas. Já sabemos que o currículo não é uma coisa neutra. Um segundo momento da nossa análise agora deve incidir sobre quem define o currículo e quem decide o currículo. Ora, há vários níveis de decisão e de concretização desse currículo. O primeiro nível, que o vem aí em cima, tem obviamente que ver com o Ministério da Educação, o âmbito da administração central. O contexto político-administrativo, e peço perdão pela falta do A, que é quem desenha o currículo de base, com um caráter prescritivo, ou seja, que diz aquilo que tem que ser feito, e portanto que depois se consubstancia em legislação e em documentos oficiais, dando conta dos principais objetivos, das formas de ensino e de aprendizagem, etc., como de resto vocês viram no decreto-lei que eu vos facultei. Há um segundo nível de decisão curricular que já é ao nível da escola, já é do âmbito da escola propriamente dito. Eu até tenderia a dizer que entre o primeiro e o segundo nível há já um nível intermédio que é ao nível regional, das autarquias, que já têm alguma responsabilidade também de decisão curricular e podem contribuir para decidir o que é que fica naqueles 25% de autonomia curricular que temos vindo a falar. Mas enfim, ultrapassando isso, chegamos à escola, o segundo nível, é claramente o contexto do projeto educativo. Onde uma escola se apropria do currículo à escala nacional e o tenta transformar em algo que seja útil para a comunidade que serve. Que se pode consubstanciar depois em projetos curriculares de escola. Já é uma forma ainda mais operacional, ou seja, é um projeto educativo em geral de agrupamento que depois pode alicerçar-se e alimentar projetos curriculares de escola. E, portanto, é um nível em que a decisão é feita pela escola, pelo conjunto dos seus professores e, obviamente, pela sua direção. E depois há um terceiro nível, que é já ao nível da própria sala de aula, que é, obviamente, a responsabilidade dos professores, que é o nível da realização propriamente dita, onde se planifica, e a planificação já implica seleção de objetivos, seleção de conteúdos, a definição de estratégias, de mecanismos de avaliação, etc., e, obviamente, a sua execução. E, embora haja nisto algum trabalho de grupo, por departamentos, por exemplo, ou por equipas de professores num primeiro ciclo, há depois a sua operacionalização, que em grande medida é da decisão e da concretização de cada um dos professores. O que acabei de dizer espelha-se relativamente bem nestas questões que aqui são colocadas para estes 4 níveis. O nível central, e portanto voltamos a pensar em termos de governo, Ministério da Educação, o que é preciso aprender nas escolas de um país, que modos de ensinar são recomendados. Nós já vimos que o currículo não assenta só em objetivos e conteúdos, de alguma forma sugere também as estratégias de ensino, as estratégias de avaliação, etc. Depois um nível institucional, que já é ao nível das escolas ou dos agrupamentos, que é como é que determinada escola ou como é que determinado agrupamento vai assegurar eficazmente as aprendizagens dos seus alunos no concreto, que opções é que toma como escola, que face quer ter para o público, e isto em geral tem muito que ver com o projeto educativo. Depois, dentro dos agrupamentos, o nível grupal,
os professores dentro de departamentos, os professores por ciclos, que tomam decisões relativamente ao modo como esse currículo será passado à prática naqueles contextos em que eles operam, seja por departamento, seja por ciclo. E por fim, o nível individual, o nível do professor propriamente dito, onde ele é confrontado com as opções concretas de execução face aos alunos com que trabalham. E, portanto, já é uma apropriação que pode trazer ligeiras singularidades e ligeiras diferenças em relação, por exemplo, àquilo que foi decidido a nível grupal, a nível institucional e a nível central. A lógica disto, como já se aperceberam, é top-down, ou seja, de cima para baixo. A decisão é feita a nível central, mas depois a sua apropriação progressiva pelas instituições, leia-se agrupamentos, pelos grupos, leia-se conjuntos de professores, e por último, por cada professor individualmente, essa apropriação vai trazendo algumas alterações, e esperemos que para bem, no sentido de adequação do que se tem que fazer à comunidade com que se trabalha. Uma outra forma de entender os diferentes níveis de concretização curricular é esta que vos apresento nesta imagem. E, portanto, há um currículo prescrito, que é o tal oficial ou formal. Depois há um currículo apresentado, já iremos ver a diferença entre estas coisas. Há um currículo depois organizado, programado ou planificado. Há um currículo em ação ou real, ou seja, em geral domínio dos professores. E há um currículo avaliado. Já iremos ver em que é que cada uma destas coisas consiste. O currículo prescrito, que aí o vem assinalado logo em cima, ou currículo oficial, é o equivalente, ou se quiserem, é o currículo que é da decisão do Ministério da Educação. E, portanto, é o currículo sancionado, como aí se diz, pela Administração Central e que é adotado por uma estrutura organizacional escolar, ou seja, o conjunto das escolas no país. O currículo apresentado, por seu lado, é principalmente aquele que aparece nos manuais, nos livros de estudo, e, portanto, já é uma forma de tornar presente o currículo que foi decidido pelo Ministério e pelo Governo. Depois aparece o currículo programado, já ao nível de um projeto educativo da escola, como veem aí também, e que é um currículo trabalhado pelos professores e pela sua direção, e que é moldado, como aí se diz, percebido, porque na prática, e como este autor o refere, é uma representação mental que os professores de um determinado agrupamento ou escola fazem daquilo que foi aprovado ao nível do Ministério para a instrução e para a aprendizagem. E que, portanto, como sendo uma apropriação, não corresponde exatamente àquilo que foi prescrito como currículo oficial. Depois temos o currículo em ação. E o currículo em ação é aquele que se situa num contexto de ensino, é o currículo operacional. É o currículo de que vocês, enquanto professores, vão ser responsáveis. Aí diz bem, é o currículo que acontece hora a hora, dia após dia, na escola e na sala de aula. É também o currículo percebido, mas é percebido, neste caso, pelos professores. Por fim, o currículo avaliado, que já é, por sua vez, diferente de todos os currículos atrás mencionados, porque inclui a avaliação dos alunos, mas também a avaliação dos planos curriculares, dos programas, das orientações, etc. Porquê que um currículo avaliado é diferente dos currículos atrás mencionados? Porque a avaliação, por exemplo, para não pegar senão nisto, a avaliação dos alunos é feita com base nas escolas em testes, ao nível nacional em exames. Ora, um teste ou um exame é uma amostra de aprendizagens. Não se consegue avaliar tudo. E, portanto, cada professor, ou, se quiserem, os departamentos de avaliação do Ministério da Educação, selecionam de todas as aprendizagens possíveis aquelas que lhes parecem ser as mais relevantes e são essas que são testadas. E por isso é que estes currículos todos, embora venham num encadeamento de cima para baixo, portanto, desde o currículo oficial ou prescrito até ao currículo avaliado, são diferentes níveis de apropriação e, portanto, têm diferenças entre eles neste processo progressivo de operacionalização. Fica-nos, portanto, a mesma dúvida como começamos. Afinal de contas, quem é que decide ou define o currículo? Não há propriamente uma entidade que se possa dizer que, em termos práticos, decide e define o currículo. É este conjunto de agentes educativos, cada um no seu nível, cada um com a sua representação, cada um com a sua apropriação e cada um com a sua passagem de testemunho, que vai definindo o currículo com as alterações que os diferentes agentes vão acabando por introduzir na maneira de o operacionalizar. Espero que isto tenha ficado claro. Chegados que estamos a este ponto da nossa análise, e recordo, depois de termos começado por perceber o que é isto do currículo,
para entendermos com algum grau de lucidez e clareza que um currículo é tudo menos uma coisa neutra. Obviamente que se baseia em decisões de caráter científico. Mal era se assim não fosse. No entanto, é o resultado de uma conjuntura histórica, de uma conjuntura cultural, de uma conjuntura social e até de uma conjuntura científica. E, portanto, o currículo não é uma coisa que possa ser elaborada por cientistas que determinam objetivamente aquilo que é suposto ser estudado sem qualquer tipo de interferências da sociedade do momento. De todo não. Já vimos isso. Nesta segunda fase estamos a ver níveis de decisão e de concretização curricular. Vimos as diferentes entidades com as diferentes responsabilidades e com as diferentes apropriações que fazem do currículo. Ora, se nós já analisamos o currículo do ponto de vista da sua elaboração, e portanto em grande medida da responsabilidade do Ministério da Educação, com toda a subjetividade que já vimos que apesar de tudo pode encerrar, eu sugiro que agora centremos esforços na parte do currículo organizado, programado e planificado, que é, afinal de contas, a parte do currículo que cabe aos agrupamentos e às escolas. Portanto, vamos dar um segundo passo na nossa análise do que é o currículo, saindo do plano da sua oficialização, se quiserem, o modo como um currículo é feito pelo Ministério da Educação, e damos o segundo passo agora para o modo como ele é apropriado pelas escolas e pelos agrupamentos para ser programado e planificado. Em geral, estamos a falar de projetos educativos, de escolas ou de agrupamentos, consoante a realidade em causa. E é sobre isto que agora me parece que vale a pena conversarmos e trabalhar. Embora o slide mencione no seu título atividade, a atividade é apenas uma atividade para que pensem. Pensem. Que é... como sabem, as escolas têm alguma autonomia. Não é só a questão dos 25% de autonomia curricular que agora está decretada. As escolas têm autonomia para tentar adaptar aquilo que o Ministério lhes pede à realidade da comunidade que servem. Trabalhar numa escola, como o agrupamento de escolas do Cerco, não é exatamente a mesma coisa que trabalhar numa escola do agrupamento de escolas Garcia da Horta. Para não mencionar senão estes exemplos. E, portanto, cada escola ou cada agrupamento elabora um projeto para aquilo que é a promoção das aprendizagens dentro da realidade educativa em que se insere. Ora, este espaço de autonomia é um espaço consagrado pelo Ministério da Educação desde há muitos anos a esta parte, que se expressa num conjunto de documentos. E a primeira pergunta que eu gostava de vos fazer e que gostaria que pensassem quais são, afinal, estes documentos a partir dos quais um agrupamento ou uma escola pode evidenciar a autonomia de que dispõe para, como a questão sugere, organizar, montar, programar, planificar o currículo. Quais são? Que tipo de documentos, que tipo de espaços de reflexão estratégica, vertidos em documentos, é que uma escola tem para que possa utilizar essa autonomia ao serviço da programação do currículo? E deixo-vos aqui algum tempo para pensar, antes de passarmos à parte seguinte. Pois a resposta à pergunta está aqui. Quando pensamos em autonomia por parte da escola para poder organizar a sua atividade educativa, pensamos em documentos, muitos deles conhecem, estão cansadas de ouvir falar sobre isto, como o projeto educativo, claramente, o regulamento interno, que é onde se definem as responsabilidades, onde se apresenta a hierarquia da escola, onde se definem regras de comportamento, direitos, deveres dos vários agentes educativos, etc. O plano anual de atividades, que é o documento onde se refere o conjunto de atividades e de iniciativas que uma escola ou um agrupamento vão levar a cabo de maneira a garantir que os objetivos definidos no projeto educativo possam ser atingidos. O projeto curricular de escola, que é na prática a operacionalização do projeto educativo para uma determinada escola. Portanto, imaginem um agrupamento de escolas que tenha vários níveis de escolaridade e que, por exemplo, possa ter até mais do que uma escola do primeiro ciclo. É legítimo que cada escola possa ter o seu projeto curricular de escola específico.
Estou-me a recordar de alguns agrupamentos que conheço onde há diferenças muito significativas entre as escolas do primeiro ciclo que compõem esse agrupamento. Aqui há uns anos atrás, o que agora é o agrupamento de Garcia da Horta, tinha escolas enfim, com alguma componente inclusiva, quero com isto dizer, alunos dos mais diferentes estratos socioeconómico-culturais, dos mais altos aos mais baixos, e no mesmo agrupamento encontrava-se escolas, por exemplo, com níveis socioeconómico-culturais de encarregados de educação médios altos. Portanto, é suposto que um mesmo projeto educativo, que sirva esse agrupamento todo, possa ter diferentes maneiras de se operacionalizar em cada uma das escolas. Daí a importância de um projeto curricular de escola. Por sua vez, dentro da escola há diferentes turmas. Às vezes fazem-se inclusive grupos de nível, que agora, em princípio, tenderão a desaparecer, porque a pressão do Ministério é no sentido de escolas e turmas cada vez mais inclusivas. Mas havia escolas, e acho que ainda há escolas, que fazem os chamados grupos de nível, ou seja, têm as turmas com os melhores alunos e têm as turmas com os piores alunos, no pressuposto que é mais fácil fazer o acompanhamento dessas turmas, precisamente se houver homogeneidade na turma. Portanto, o projeto curricular de turma deriva, em grande medida, da autonomia que deve existir também para cada uma das turmas, para que melhor se lhes possa adequar conteúdos, objetivos, estratégias, etc., tendo em conta as suas especificidades. Um outro documento que expressa a autonomia da escola é o plano de formação. É onde se define que tipo de esforços e de ações de formação serão realizadas para docentes, não docentes, pessoal auxiliar, pessoal administrativo, etc. O orçamento, que é uma das peças de gestão financeira, que também é da responsabilidade da escola, e, consequentemente, o relatório anual de atividades, a conta de gerência, que é onde no final de cada ano se apresentam as contas do orçamento, as despesas feitas e, portanto, uma espécie de accountability, ou prestação de contas, e um relatório de autoavaliação. Como sabem, as escolas são submetidas a processos de avaliação externa, a partir da IGEC, que é a Inspeção Geral da Educação e da Ciência, e, complementarmente, as escolas têm equipas de autoavaliação, que são, se quiserem, equipas que fazem a gestão de qualidade dentro das organizações escolares, que é para monitorizarem o trabalho que estão a fazer, os resultados que obtêm, e poder introduzir as melhorias que são necessárias. Estes são os instrumentos ao serviço do regime de autonomia que permitem que uma escola possa ter algum espaço de manobra para poder, precisamente, transformar em algo mais prático aquilo que é o chamado currículo prescrito e oficial que há pouco vimos. Ora, e agora sim. E agora chegamos à atividade que eu tenho para vos propor e sobre a qual gostaria que refletissem, sendo que o poderão fazer nesta fase em grupo. E, portanto, sugiro que mantenham os mesmos grupos que têm vindo a trabalhar até agora para darmos seguimento a este trabalho e eu poder ter os mesmos elementos para efeitos de avaliação. A haver alguma alteração nos grupos, só peço o favor de me informarem. A atividade é simples, é esta. O documento estratégico, alguns autores chamam-lhe o bilhete de identidade das escolas, é o projeto educativo. Por acaso não concordo de todo com a expressão bilhete de identidade, porque o bilhete de identidade descreve-nos quem são os nossos pais e quem nós somos, não descreve aquilo que vai ser o nosso futuro. E se há coisa importante no projeto educativo é exatamente esta ideia de futuro, onde é que nós queremos ir, o que é que nós queremos atingir, o que é que nós gostaríamos de obter. Mas, enfim, ultrapassando esta minha crítica à ideia do bilhete de identidade, o projeto educativo é o documento central da autonomia de uma escola. É onde uma escola, ou agrupamento de escolas, fazem opções, fazem um diagnóstico para perceber quais são as necessidades de determinada comunidade educativa, e esse diagnóstico alimenta, em geral, a chamada análise SWOT, ou seja, o agrupamento tenta identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas oportunidades e as suas ameaças, e a partir desta reflexão, que é suposto ser feita com todos os elementos, todos os agentes educativos, portanto, professores, docentes, não docentes, direção, coordenadores de departamento, pessoal auxiliar, alunos, encarregados de educação, autarquias, agentes vivos da comunidade, podem ser empresas, etc. Portanto, é suposto que todos sejam envolvidos nesta reflexão para um plano estratégico para o agrupamento. Ora, a pergunta é simples, que é, tendo em conta esta importância do projeto educativo, quais são os elementos que um projeto educativo, do vosso ponto de vista, deve conter? Eu peço-vos que façam esta reflexão. Isto não vai demorar muito tempo, é uma coisa relativamente simples, e que me façam chegar os resultados da vossa reflexão
por escrito no Moodle, no espaço que eu destinei para o efeito. Ok? E gostaria que o fizessem mais rapidamente possível. Por mais rapidamente possível, entende-se preferencialmente ainda na sexta-feira. Porque a seguir a esta atividade, que é pequenina, uma coisa relativamente simples, eu gostava ainda de vos pedir uma outra atividade, também relacionada com o projeto educativo, para podermos adiantar algum terreno até sexta-feira da próxima semana. Portanto, e resumindo, trabalho de grupo, em que se pede para identificar com o detalhe possível e desejável quais são os elementos, itens, rubricas, chamem-lhe o que quiserem, que devem obrigatoriamente constar de um projeto educativo, sob pena de ele não estar completo. Fico a aguardar ansiosamente os vossos trabalhos. Stay safe, não saiam de casa.